Fala, meus amigos do canal Head to Head, vamos para mais um vídeo com dicas, palpites, prognósticos e a nossa dupleta do dia, tá? E aí aqui a gente chega sexta-feira, 28 de julho e temos o quê? O retorno já de alguns campeonatos europeus. Chamamos atenção para essa sexta-feira para o retorno da segunda divisão da Alemanha, que é um campeonato muito gostoso de trabalhar, e ao campeonato da Bélgica, que eu também gosto bastante de trabalhar. O campeonato da Áustria também volta aqui, é um campeonato bom, com um bom índice de gols, né? Mas eu já não trabalho tanto assim, certo? Mas vamos lá, né? O que que a gente vai trazer para essa sexta-feira? Então, o primeiro jogo que eu quero destacar aqui é lá na Alemanha, então a estreia do Hamburgo contra o Schalke. O Hamburgo que depois que caiu já vem há 6 anos na Bundesliga 2, não consegue voltar para a Bundesliga 1. Já disputou relegation 2 ou 3 vezes, perde na relegation, inclusive nessa última temporada ficou em terceiro, disputou a relegation contra o Stuttgart e foi amassado. Então se mantém aí na segunda divisão. E o Schalke, que desceu agora da primeira, fez uma Bundesliga horrível temporada passada e agora vem aí para tentar já retornar para a elite, né? Aqui é um confronto bem interessante, né? A gente vai pegar aqui em 2021 que eles se enfrentaram na Bundesliga 2. Primeiro jogo 3-1, o outro 1-1, né? E eu acho que aqui é bem interessante a gente ficar de olho em gols. É o que eu normalmente vou falar na Bundesliga 2, tá? Mas eu acho interessante o 2,5 partindo de 1,50. Às vezes essa odd subindo um pouco e percebe que o jogo realmente ele tá para gols, os times estão dando espaços, um time tá atacando e quando ele ataca, ele cede espaço para outro time contra-atacar, sabe aqueles lances que a gente vê às vezes saindo 2 contra 2, né? Um atacante puxando e tá em 2 contra 2, 2 contra 3. Então, né, esses espaços que eu falo, eu acho interessante, né? O ambas marcam também eu não descarto, mas está bem baixa a odd, né? Bundesliga 2, normalmente essas odds de gols vão estar desse jeito, mas eu acho interessante a gente vir olhar aqui essa situação, né? Às vezes até pode acontecer do time começar um pouco nervoso e acabar o jogo sendo um pouquinho mais devagar no início, e esse over 1,5 subir mais rápido até o intervalo, chegar numa faixa de 1,90, acho interessante também. Beleza? Outro jogo que eu vou trabalhar amanhã é esse na Bélgica, do Royale Union Saint-Gilloise, esse SG é Saint-Gilloise, contra o Anderlecht, né? Aqui é um pouco mais complicado, tá? O Anderlecht teve alguns reforços, uns bons reforços, trouxe o Dolberg do Nice, que é um bom atacante. Já o San Gilas, ele perdeu o Boniface, foi vendido e foi o artilheiro do time na temporada passada, né? Então, quando você perde um artilheiro, a gente sabe que tem um grande impacto no time, né? Em os confrontos diretos aqui a gente já vê que o San Gilas, desde que eles se enfrentaram, desde que ele subiu aqui, retornou à elite em 2021, ele ganhou todos os jogos do Anderlecht. Que coisa, né? Mas eu não sei se amanhã vai ser desse jeito também, tá? Eu acho que o San Giloase, o elenco dele tá um pouquinho abaixo do que era na temporada passada e na retrasada, né? Vamos ver se essas peças de reposição vão dar liga. E o Anderlecht reforçou. Ele tá com um elenco um pouquinho melhor que a temporada passada. Então eu acho que aqui de repente a gente também ficar de olho em gol, né? O over 1,5 vai iniciar na faixa de 1,25, 1,30. Até amanhã pode ser que já esteja na fase de 1,30. Se o 1,5 aqui às vezes ali no intervalo vai chegar na fase de 1,80 ou 1,90. Eu acho bem interessante. Mas aqui eu também não descarto um gol no primeiro tempo, né? Ali pelo minuto 20, 25, dependendo de como os times estão jogando. O ambas marcam também, não descarto. Mas assim, como é começo de temporada, primeiro jogo, né? Vai ser o primeiro jogo deles na temporada, não fizeram nenhum jogo oficial ainda, somente amistosos. Eu acho que é bem interessante a gente ir com calma, né? De repente reduzir a mão, né? Em vez de colocar uma unidade, usa meia unidade na entrada, para a gente ir conhecendo aí dos times, tá? Mas dá para ficar de olho sim nessa situação. No trade, né? Se alguém vai trabalhar no trade, correção de preço aqui, né? Esse início de campeonato, às vezes tem bastante uma expectativa realidade, né? Do mercado com o jogo
que dá uma discrepância, essas odds acabam se ajustando já logo no início, né? Então, de repente, essa odd do San Giloase a 2, de repente, se o time começar muito mal, com o Anderlecht muito melhor, ela vai corrigir aí bem rapidinho, né? 2,40, 2,50, bem fácil dela chegar se o time começar mal. Da mesma forma que se o time começar amassando, isso aqui pode cair para 1,80, 1,70. Enfim, é observar, né? Esse jogo 15 para as 4. Outro jogo que eu acho interessante para amanhã, Ceará e Ituano, não, Sport e CRB. Por quê? Porque o Sport, ele veio, deu uma capengada aqui e tal, agora ganhou do Sampaio Corrêa fora de casa. Mas em casa ele continua sendo o melhor time. Ele tem 8 vitórias, ele saiu na frente, acho que quase 70% dos jogos. Então ele é muito forte em casa, ele tem uma bola parada boa. Eu acho que é bem interessante a gente olhar para essa vitória do Sport, né? O CRB vem de 3 derrotas seguidas fora de casa. Tombense e Chapecoense, que são times que estão aqui na parte de baixo. Ele perdeu fora de casa. Eu acho que é bem interessante a gente ficar de olho, sim, nessa vitória do Sport, que acabou perdendo para o Atlético Goianiense, perdeu para o Vitória em casa, aí ganhou do Sampaio Corrêa fora e aí quer se recuperar, né? Uma vitória já volta para 38, às vezes já assume a liderança se o Vitória não ganhar. Então agora o Sport também já está mais ameaçado de sair do G4. Eu acho que é bem interessante a gente ficar de olho, mas é levar para ao vivo, né? Porque a odd é muito baixa. Essa faixa de 1,60, né? Percebe que ela está subindo aqui, ela continua subindo aí até amanhã na hora do jogo. Mas é aquele negócio, né? 9h30 da noite, esse horário é um pouco delicado, né? Na sexta-feira muita gente não quer trabalhar esse horário, né? Aí vai de cada um aí se quer trabalhar nesse jogo ou não quer. Show de bola? Outro jogo que eu quero trazer para amanhã vem lá na Estônia, que é do Flora Tallinn contra o Parnu. Quando a gente vai olhar a tabela aqui, a gente fala, é o segundo contra o terceiro. Mas a discrepância entre esses dois times aqui, entre o Levad e o Flora, para os demais, é muito grande, né? Tanto é que todo ano que você pega a classificação, esses dois times estão bem lá na frente. Outra coisa, a gente vem pegar aqui, ó, o confronto direto na casa do Flora, e a gente vem aqui buscar mais jogos. Tem registro desde 2002 aqui, e o Flora ganhou todos os jogos. Goleou a maioria dos jogos. Então eu acho que é interessante a gente vir olhar para essa vitória do Flora Tallinn no jogo. Se esse jogo se estender para o segundo tempo no 0-0, tá? Minuto 60 por aí, ainda 0-0, com o Flora melhor em campo. Ou no primeiro tempo. Se o Flora entrar muito bem, sendo superior, eu acho que se bater essa leitura aí, ali por volta dos 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos, dá para fazer essa entrada aí. Tá? Ficar de olho nisso aí. Vamos lá, mais um jogo que vamos trazer para amanhã é lá na Irlanda, o Bohemians contra o C Dublin, que é a Universidade de Dublin. E por que esse jogo? Por mais que a odd do Bohemians esteja muito baixa, a situação do Dublin é muito feia, né? Tomou 64 gols em 24 jogos. Isso é um absurdo. Fora de casa, são 11 derrotas em 12 jogos. Marcou só 6 gols e sofreu 39. O Bohemians ele não é um espetáculo de time, mas mesmo assim, 6 vitórias em 11 jogos em casa, vai bem, né? Se a gente puxar aqui no HT, o Bohemians ganhou 4 jogos no HT, enquanto isso o Dublin fora perdeu 11 dos 12 jogos. Perdeu ainda no primeiro tempo. Então, amanhã eu vou trazer esse jogo para buscar a vitória do Bohemians no primeiro tempo. Mas preciso de um padrão, né? Padrão de leitura de superioridade do Bohemians. Essa odd aqui por volta dos 15, 20 até 25 minutos eu busco essa vitória do Bohemians, certo? Vamos em relação a outros jogos. Mais uma vez temos amistosos, né? De grandes equipes. 7h20 da manhã o PSG vai jogar. Às 9h30 o Frankfurt joga. Tem diversos, né? Mas você tem o Leipzig jogando aqui, mas, por exemplo, o Leipzig, quando você vem olhar, é um jogo que vai ser jogado em 2 tempos de 30 minutos. Então, fica bem claro que não são os jogos para buscar resultado, são jogos para os técnicos, para os jogadores melhorarem a forma física, o tempo de jogo e os técnicos fazer testes, né? Então, como eu sempre digo, vem devagar aqui, quer fazer alguma coisa, pode até fazer, mas
Eu não recomendo, tá? Eu recomendo assistir, entender como que o time está jogando, ver como que as peças estão jogando, como que o técnico, principalmente times que teve mudança de técnico, como que ele vai ajeitar esse time? É um time que vai ter a marcação pressão, é um time que vai marcar mais recuado, é um time que vai jogar com a posse de bola, vai procurar ter a posse de bola, ou vai ficar tentando jogar mais de forma reativa, né? Para você ir conhecendo como que o time tá, e nas primeiras partidas já das competições oficiais, você já conhecer um pouco do time, né? Eu acho que é interessante. Então é isso aí, meus amigos. Em relação a esses jogos, vamos com esses que a gente comentou. São bons jogos para trabalhar, né? Aqui um problema que a gente tem é o horário. A gente tem a Bundesliga 2 às 15h30, na Bélgica às 15h45 e lá na Irlanda a gente também tem ele às 15h45. Então são 3 jogos aí praticamente no mesmo horário, divide um pouco a atenção, fica um pouquinho ruim, mas fazer a leitura, certo? Às vezes escolhe um para fazer, ou escolhe dois, enfim. Aí às vezes tem gente também, eu conheço pessoas que conseguem fazer 5, 6 jogos ao mesmo tempo. Eu particularmente não consigo, né? Eu faço no máximo 3 jogos ao mesmo tempo, e a depender da situação eu faço só dois. Mas eu já percebi que a minha melhor leitura, o melhor desempenho para leitura de jogo é quando eu faço um jogo isolado, tá? Mas assim, a gente vai se adaptando porque os horários realmente batem, né? Ele não tem muito o que fazer. E vamos com a nossa dupleta dessa sexta-feira. A gente vai ter o quê? Vamos buscar o lá na Série B, Sport Recife Série B e o CRB, para o Sport marcar um gol, tá? Aqui, lá na 365, para quem for fazer lá, a opção é essa, ele vai lá na aba gols, vai ter time sem sofrer gol. É o CRB não, que é para ele terminar a partida sofrendo algum gol, né? Então, para a gente pegar um gol do Sport Recife e trabalhar o 2,5 lá na Bundesliga 2, tá? Bem padrão, esse 2,5 na Bundesliga 2. Esses dois times são bons times, bons ataques, se expõe bastante. O Hamburgo, ele é um time que propõe bastante jogo quando joga em casa. Então eu acho que é bem interessante a gente fazer essa dupleta, certo? Vamos deixar o link aqui no descrição do vídeo, lá do nosso Telegram, das nossas redes sociais. Aí, se você puder seguir, nos acompanhar, a gente amanhã vai compartilhar tudo que a gente fizer. A gente vai compartilhar lá no nosso Telegram. Então, se eu for buscar a vitória do Boêmios no HT, eu vou compartilhar. Se eu for buscar alguma outra coisa nos jogos ali, eu vou compartilhar lá, tá? Feito. E era isso. Que seja um dia muito bom para nós. E nos vemos no sábado novamente. Um abraço e até mais.